que você e nós vemos Deus agindo nas pequenas e nas grandes coisas, porque para Ele nada, não existe limite. E nós vamos aprendendo cada dia, como um passo a cada dia, porque o importante é continuar caminhando. O importante é adorar a Deus. Não é a quantidade de pessoas que vai ter numa igreja que você vai adorar, que vai dar alegria ao Senhor. Porque quando você agrada em poucas pessoas, você está agradando única e exclusivamente ao Senhor. Porque o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui reunidos é glorificar o nome dEle em adoração sobre a palavra. Abram vossas Bíblias em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 1,16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Amém? 1 Coríntios. Capítulo 2. Amém? A palavra de Deus fala assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito de homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Senhor Deus, obrigado por estar aqui nesse momento. Espírito Santo de Deus, fala conosco a tua palavra, Senhor, e nos fortaleça mais uma vez aqui nessa sexta-feira, para que nós continuemos firmes na tua palavra, em nome de Jesus, operando no meio de nós, falando poderosamente. Depois de nós termos glorificado o teu nome aqui em louvores, que o Senhor agora fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor. Aqui Paulo escreve aos Coríntios, um povo intelectual de grande sabedoria, e ele chega a esse povo levando Jesus Cristo e Jesus crucificado. Quem é Jesus para você? Jesus Cristo é o filho do carpinteiro, o filho do homem? Jesus é um profeta?
Jesus é Elias, Jesus foi João Batista. Às vezes temos que fazer essa pergunta do nosso coração, porque a resposta vai te mostrar se você está mesmo andando com a palavra do Senhor, se você está crendo de verdade na palavra de Deus. Porque Jesus Cristo veio ao mundo na simplicidade, pregando a palavra e curando os enfermos no meio das pessoas mais simples que tinha naquele momento, porque as pessoas que estavam com angústia no seu coração, e Jesus vinha para curá-las, e não pedia nada em troca. Nós temos pedido alguma coisa em troca para o Senhor? Nós temos barganhado com Deus? Porque se nós não temos barganhado com Deus, se estamos aqui única e exclusivamente aprendendo essa palavra, caminhando nos caminhos e na dificuldade do Senhor, estamos sendo transformados. E esse é o verdadeiro sentido da palavra. Paulo aqui prega aos gregos, o povo mais intelectual daquela época. E ele chega naquele povo não com o conhecimento humano, não com a sabedoria humana, mas com a palavra de Deus, mostrando para aquele povo que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e para acreditar nele não precisa você ser sábio, você ter conhecimento. Para você ter fé em Jesus Cristo, em Deus Pai Todo-Poderoso, você precisa simplesmente ter humildade, acreditar de verdade e começar essa caminhada com o Senhor. Jesus Cristo confunde todas aquelas pessoas que achavam que tinham conhecimento. A partir do momento que ele começa a fazer milagres e pregar o evangelho, que eles mesmos conheciam, mas que o coração não estava aberto para ver o sentido verdadeiro de tudo aquilo que Deus queria na vida deles, amar o próximo. Porque quando eles começavam a crescer no conhecimento, e Deus começava a ajudá-los, porque quando Deus tira aquele povo da escravidão, faz o faraó pagar tudo que estava devendo para eles, eles saem com joias, com prata, com ouro, com fazendas, com carneiros, com gados. Mas aí Deus coloca aquele povo no deserto para mostrar que aquilo não tinha sentido nenhum para ele. O verdadeiro sentido que ele estava trabalhando, aquele povo no deserto, era o coração, e isso continua até nos dias de hoje. Paulo sabia o que estava pregando, porque Paulo foi um perseguidor da igreja do Senhor. Ele perseguia os cristãos. Quando o diácono Estevão é apedrejado, as suas vestes são jogadas sobre os pés de Saulo de Tarso. Mas algo aconteceu naquele momento que mudou a vida de Saulo. Porque Estevão não importou o momento de dificuldade que ele estava passando. Nos últimos suspiros de Estevão, ele prega a palavra, continua pregando a palavra, fazendo o mesmo que nós estamos fazendo aqui, porque a palavra de Deus não volta vazia. E aquele último sacrifício de Estevão faz transformar o coração de Saulo e transforma ele no maior pregador do Novo Testamento. Transforma aquele homem de uma certa maneira, que ele aprende a esperar o tempo de Deus, aprende a andar nos caminhos do Senhor, aprende que nada é mais valioso do que o evangelho. É castigado, açoitado, mas toda vez que ele apanhava e caía, ele se levantava com Deus no coração e continuava pregando o evangelho, porque ele olhava para Estevão e via aquele sacrifício que ele fez para que o evangelho entrasse dentro do seu coração. Não importava se esse povo grego tinha intelectualidade, se era povo inteligente, porque todo conhecimento que vem, verdadeiro, vem de Deus. O homem mais sábio, até nos dias de hoje, foi Salomão. E Jesus Cristo fala: aqui está alguém maior que Salomão. Porque Jesus também era Deus. Salomão tinha toda uma sabedoria, mas aquela sabedoria estava com ele, porque ele estava andando com Deus. Quando ele se distancia de Deus, começa a fazer coisas que não agradavam, Deus o deixa andar sozinho, e aí ele só faz coisas erradas. Porque quando nós estamos alicerçados na palavra, não importa a quantidade, não importa a quantidade, importa a qualidade, que essa palavra vai nos fortalecendo cada vez mais. Lembra disso? A palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou 3, pregando em meu nome, lá eu estarei. Esse é o verdadeiro sentido do evangelho, e Paulo sabia disso.
Porque todo começo vai ter dificuldade, mas todo começo Deus vai estar com você e comigo, com cada um de nós. O verdadeiro adorador, ele adora não é por causa da multidão que está lá, ele adora é por causa de Deus que está no meio de nós. Porque a nossa adoração, a verdadeira, é para Deus, não para o mundo, não para o povo, mas é para Deus, é a Ele que nós glorificamos. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, e Paulo sabia disso. Por causa de uma palavra pregada no coração de alguém que não desistiu, continuou firme, mesmo levando pedrada, sabendo que não ia passar daquele momento, mas continuou acreditando no Evangelho, e aquilo fez com que mudasse a vida de uma pessoa. E você não sabe o sentido que é para Deus ganhar uma alma, porque Jesus Cristo morreu por cada um de nós, o maior de todos os sacrifícios. Um Jesus Cristo que é batizado pelo seu primo João Batista, e a primeira coisa que o Espírito de Deus faz é colocar ele no deserto durante 40 dias e 40 noites. Ele não comeu e não bebeu. Sabe por quê? Porque ele ia ter que passar pelo tentador. Sabe por quê? Por causa de mim, por causa de vocês que estão ouvindo essa palavra. Porque a partir daquele momento Jesus Cristo abriu mão de ser Deus, e mostrando, se eu abrir mão de ser Deus, por que vocês não conseguem abrir mão do mundo e andar comigo nessa dificuldade? No deserto, sendo alimentado pela minha palavra, porque a palavra de Deus tem poder. Foi assim na vida de Elias, quando enfrentou os profetas de Baal. Depois Jezebel fala que ia matá-lo, e ele fica com medo, esconde numa caverna, mostrando o nosso lado humano, o medo. E Deus mostra quem é Deus, a sabedoria dele, e passa numa brisa suave e fala com Elias, e dá um alimento para ele que faz ele andar vários dias sem parar. Esse alimento que ele deu para ele, esse alimento que nós estamos alimentando através de Paulo, que andou junto com o Senhor. Não importa com o tempo, importe único e exclusivamente com Deus. Moisés passou por determinadas dificuldades também, mas ele cresceu em cada uma delas. O ministério de Moisés começa com 84 anos, e 42 anos foi o tempo que Deus operou na vida dele. E às vezes nós começamos o ministério e já começamos querendo que tudo aconteça, tem o tempo determinado por Deus. 42 anos levou para que Moisés encontrasse a sarça e Deus falasse com ele. 42 anos teve que quebrantar aquele coração orgulhoso, aquele coração de filho, de neto, daquele coração de neto de Faraó, mesmo sendo de criação, mas cresceu do bom e do melhor. Mas num determinado momento da vida dele, ele escolhe um lado. Ele escolhe o lado do povo sofrido, mas o povo que era promessa de Deus. Também somos promessa de Deus. Somos promessa de Deus porque Ele colocou seu Filho na cruz para que nós estivéssemos aqui hoje, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Daniel, a palavra de Deus fala assim, em Daniel 2, a palavra de Deus fala assim, Daniel 2, 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias e Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para que todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos inteligentes. Nabucodonosor, ao qual tinha levado cativo as 2 tribos do sul,
Nabucodonosor pega os sábios, coloca perto dele, os sábios de Jerusalém. No meio desse povo vai Sadraque, Mesaque, Abednego. E num determinado momento da vida dele, ele começa a ter sonhos, e aí ele fala para os seus sábios para interpretar, e não fala nem que sonho que é. E aí eles falam, não tem como a gente saber se você não fala nem o sonho que você está sonhando. E ele fala, eu vou mandar matar todos os sábios aqui da Babilônia. E nesses todos os sábios estavam incluídos também Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Só que quando ele fala isso, ele coloca o povo de Deus na luta. E o povo de Deus luta com a oração. A partir desse momento, Daniel fica sabendo, e aí ele coloca os seus joelhos no chão, mas os seus amigos, e começa a falar com Deus, para que Deus revelasse para eles, porque para Deus nada é impossível, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem toda a sabedoria. O povo do mundo nunca vai entender isso. O povo do mundo nunca vai entender o sacrifício que o Senhor Jesus fez. Por isso a maioria das pessoas usam aquilo que Ele fez para ganhar benefícios, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, coisas lucrativas. E Jesus não fez pensando nisso, Ele fez pensando no meu e no seu e no nosso coração, para nós sermos transformados e sermos pessoas melhores, assim como esses grandes homens que andaram com Deus. Vai haver momento nas nossas vidas que vamos cometer erro, mas também vamos levantar, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Estamos andando com Ele, Ele nos levanta e continua nos fortalecendo. Foi assim na vida de Pedro, quando ele começa a afundar perto do Senhor Jesus. Andou um pouco sobre as águas, mas quando ele olha as ondas e a dificuldade que estava enfrentando, tira os olhos do Senhor Jesus, começa a afundar, começa a ter medo. Por isso temos que estar sempre olhando para o Senhor Jesus, olhando sempre para a palavra, porque cada vez que nós caminhamos, mais fortes nós nos tornamos. E as coisas de Deus é mistério, o mundo nunca vai entender isso. Eles falavam para Jesus quando estava sendo crucificado, tu é filho de Deus, desce daí, curou tanta gente, por que você não cura? Mal eles sabiam que Jesus estava fazendo aquilo para cada um de nós. Ele se entregou. E quando Pedro começa a afundar, ele olha para o Senhor Jesus e fala, me ajude. O Senhor Jesus pega nas mãos e o levanta e fala, homenzinho de pequena fé, por que duvidastes? Vai haver momentos na nossa vida, na sua e de qualquer uma das pessoas que andam nessa caminhada, que às vezes vai duvidar, mas olha para Jesus, porque Ele vai estar ao seu lado e vai pegar na sua mão e te levantar de novo. Porque você vai duvidar, porque está olhando demais para o mundo, está olhando demais para as dificuldades que o mundo está oferecendo, está esquecendo com quem você anda. Nós andamos com Deus, que sabe todas as coisas. Esse povo estava cativo, esse povo já tinha sido exilado, porque já estavam andando nas concupiscências, já não fazia mais a vontade do Senhor, estavam sacrificando até crianças dentro do templo que tinha sido construído para a glória de Deus. E Deus ainda teve toda uma paciência com esse povo, porque Deus é longânimo, lembra disso. E Deus não desistiu desse povo hora nenhuma, e nunca vai desistir de nós. Porque seu Filho é eterno e morreu por cada um de nós, agora nós podemos glorificar o nome dele. Lembra? Basta continuar. Continuamos na palavra. A partir daquele momento, Deus dá a revelação para Daniel. E na revelação ele fala que os reinos dos homens vão começar a cair. Não vai ter estabilidade, porque o ser humano não é eterno, ele vive um determinado ponto e aí ele morre. E aí outro já assume com outras perspectivas, com outra visão. Nunca vai dar continuidade àquela obra, mas a obra de Deus é eterna, lembra disso? No final vem uma pedra e esmaga toda aquela estátua. A rocha, o Senhor Jesus, o reino eterno, esse qual nós servimos e continuamos aqui, aquele mesmo que Paulo estava lá pregando para os gregos, com toda aquela intelectualidade. Lembra que Moisés, para ser transformado, Deus usou o próprio faraó para ensinar para ele ler e escrever nas faculdades, porque ia precisar dele para entregar as leis e ler as leis para aquele povo que
porque era um povo sem instrução, porque era um povo escravo. Deus usa os homens. Para Deus não existe limite, lembra disso. Um sonho que o Nabucodonosor nem falou que era, Deus foi lá e falou que era o sonho e revelou. A partir desse momento, Daniel se torna um governador de uma das províncias da Babilônia, um escravo, eunuco, governador. Está vendo que para Deus nada é impossível? Mas Daniel sabia o verdadeiro valor das coisas. O verdadeiro valor das coisas está na palavra do Senhor. E para aprendermos, nós temos que fazer igual esses grandes homens fizeram. Através dos erros de toda aquela nação que tinha um país, que tinha um lugar para descanso, que tinha a sua maneira de viver, foram levados a ferro, foram levados de maneira firme para serem cativos em outro país. E Deus ainda foi misericordioso, porque as 10 tribos do norte foram misturadas e se tornaram samaritanos. A fé no nosso coração depende da nossa caminhada. Nós nunca vamos saber tudo, lembra disso. Nós nunca vamos saber tudo, mas quando nós paramos para observar o que esses grandes homens fizeram, nós também vamos aprendendo o verdadeiro sentido. Deus tem sempre o melhor para mim, para você, para cada um de nós, mas nós vamos passar por determinadas dificuldades. Quando nós pedimos paciência para o Senhor, Ele coloca a dificuldade para a gente aprender a trabalhar isso dentro de nós. Quando nós pedimos coragem para o Senhor, Ele coloca a luta para que nós nos encorajamos a cada vez que nós avancemos. Foi na vida de Davi, quando enfrenta um gigante Golias, aquele povo estava todo mundo com medo naquele momento. E Davi chega, e Davi resolve andar e defender a palavra do Senhor. Defender a palavra de Deus é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Defender a palavra de Deus foi o que Daniel fez. Quando Nabucodonosor fala, você é que interpreta, Daniel com humildade no coração fala, eu não interpreto, mas existe um Deus lá no céu que esse interpreta. Glorificou o nome do Senhor, não trouxe para ele, sim, pegou, levou para o Senhor, falou, é ele, tudo é dele. Igual João Batista, temos que diminuir para que ele cresça. A mesma coisa estava acontecendo na pregação de 1 Coríntios. Ele não estava levando a sabedoria dele, Paulo estava levando o evangelho de Cristo crucificado. Porque eu vou falar para vocês a verdade, a maioria das pessoas falam que são crentes verdadeiras, mas eu falo para você que muitas delas estão nas igrejas para obter oportunidade de crescimento financeiro e não de crescimento espiritual, porque se você tirar tudo que elas têm, igual o Senhor fez com Jó, não fica um dentro das igrejas. O verdadeiro sentido da palavra de Deus opera igual ele operou em Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos estavam pregando única e exclusivamente a palavra de Deus para transformar o coração das pessoas, não buscando benefício próprio, e sim buscando o crescimento do evangelho para glorificar o nome de Deus através do seu filho e tudo aquilo que ele fez para mim e para você. Saulo, porque me persegue? Quem sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegue? Aquele momento mudou a vida de Saulo de Tarso, porque um dia ele estava perto de Estevão, e Estevão pregou a palavra para ele. A mesma coisa acontece conosco. Às vezes você acha que a sua vida não está sendo transformada, mas nós somos igual a árvore plantada a ribeiro. Nós temos o crescimento no tempo de Deus, na maneira de Deus, e nós nem vamos vendo o tanto que nós vamos crescendo. Tudo no momento certo do Senhor. Lembra de Pedro, quando achou que sabia todas as coisas, e o Senhor Jesus falou para ele, você vai me negar 3 vezes? Ele falou, não vou, Senhor, se o Senhor apanhar, eu apanho junto. Os mistérios de Deus.
saber tudo que está dentro do nosso coração, porque nós deixamos Ele entrar aqui dentro e fazer morada, e nós vamos sendo transformados através dessa palavra. Acreditar nas pessoas que pregam o evangelho verdadeiro, porque tem pessoas que vão só para se beneficiar, benefício próprio. Mas existe aquelas que continuam numa caminhada no deserto e continuam glorificando o nome do Senhor, sem pedir nada em troca. Existem muitos, existem grandes homens de Deus nesse mundo, que estão fazendo a obra verdadeira, e por isso que essa obra não para, ela continua avançando, no meio à tribulação, no meio a um mundo caótico, cheio de defeitos e problemas, e concupiscências, e o povo não está nem aí para o Senhor, mas Ele está chegando. E nós que pregamos o evangelho vamos caminhar junto com Ele no meio dessa dificuldade, porque nós temos fé no coração. Paulo, por que me persegues? Paulo pegou essa oportunidade que teve na vida dele, colocou no coração e continuou caminhando. Demorou 10 anos para ele ser transformado. Ele ficou 3 anos aprendendo, depois ele ficou mais 7 anos para ser quebrantado, para ser pequenininho, para ser humilde, para saber que quem manda é Deus é que comanda a igreja, é Deus é quem fala com o seu povo e direciona através da palavra dele. Foi por isso que quando ele estava preso, continuava escrevendo as igrejas, e a palavra estava com poder, porque o Espírito de Deus estava dentro dele, e hoje nós estamos pregando esse evangelho, para que a sua vida possa fazer sentido, porque as coisas do mundo perecem no outro dia. Você compra uma coisa hoje, amanhã não tem valor nenhum, tem que ficar barganhando, trocando, e a palavra de Deus faz você crescer cada vez que você se aproxima dela, mas temos que continuar nos aproximando, não importando com as dificuldades. Todo aquele povo no deserto, com tudo que eles tinham, e de repente tudo acabou. Durante 37 dias acabou tudo que eles tinham levado do Egito, de comida, de bebida. Mas Deus já sabia, porque Deus queria ver aquele povo falar com Ele. Às vezes Ele coloca dificuldade na minha e na sua vida, para você falar com Ele. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu continuo dessa maneira? E Ele te responde, assim como Ele respondeu àquele povo, através de Moisés. Porque Moisés tinha sido preparado para aquilo, 42 anos da vida dele. 42 anos levou para Moisés fazer a obra. E ele já estava com 80 e tantos anos. Glória a Deus, porque nós estamos fazendo essa obra. E se levar mais 40 anos, glória a Deus. Porque nós estamos aqui para aprender cada vez mais. E ser transformado o nosso coração. Você já imaginou a dificuldade de Paulo se aproximar dos gregos, conhecendo eles como ele conhecia? Mas ele se aproximou e apresentou para eles Jesus Cristo. Porque quem convence do pecado não sou eu, não é o pregador que convence você do pecado, quem convence nós do pecado é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence. Igual quando Jesus estava escrevendo naquela areia, no chão, e eles chegam com uma mulher que tinha sido pega em adultério. Quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. E eles falam para Jesus, foi pega em adultério, na lei pede para apedrejá-la até a morte. O que você fala? Se você falar que tem que apedrejar, você está indo contra a sua palavra, que é o arrependimento. Se você falar que tem que arrepender e não precisar de apedrejar, está indo contra a lei de Moisés. A sabedoria de Deus, ela faz a gente ficar parado com umas poucas palavras. Jesus olha para aquele povo e fala: aquele de vocês que estão acusando ela, que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Porque quando nós aproximamos do Senhor, olhamos para o nosso coração e sabemos que somos falhos, mas sabemos que estamos na palavra, e essa palavra tem poder para nos transformar. Leva tempo, não importa com o tempo. Se Moisés demorou 40 e tantos anos, já estava com 80, para ser transformado, para fazer a obra, glória a Deus, porque nós estamos aqui, estamos aprendendo com o Senhor. Isso é ter força de vontade.
amar a Deus de todas as forças e toda a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que nós precisamos. E aí, através do nosso cenário que Ele vai mudando, assim como mudou na vida daquele povo, mudou o cenário. No momento eles estavam dentro do Egito comendo carne, eram escravos, e depois eles eram libertos, mas estava no deserto. Uma coisa não bate com a outra. Por que nós não podemos ser libertos e andar nas coisas boas? É porque se você começar a andar nas coisas boas demais, você se afasta de Deus, porque foi isso que aconteceu na vida de Salomão. Salomão não enfrentou dificuldades. Salomão tinha do bom e do melhor, tinha ouro, castigava aquele povo, ao invés de cuidar da sua nação. E cada vez que ele fazia aquilo, começou a barganhar com as outras nações, casando com as mulheres de outras nações, elas trazendo os deuses, e Deus falando para ele: você vai se afastar de mim, porque Deus tem toda a sabedoria. Se você prestar atenção na palavra, você vai se afastar de mim. No momento ele se afasta, mas depois que ele fica velho, escreve Eclesiastes, fala: tudo é vaidade. Por isso que nós temos que andar no verdadeiro valor, que é a palavra do Senhor. Por isso que Paulo, mesmo com pouco conhecimento humano, mas o grande conhecimento espiritual do Senhor, fundou uma igreja em Coríntios. Deu trabalho? Deu. Foi dificultoso? Foi. Porque tudo que tem verdadeiro valor vai ter dificuldade para a gente construir. Quanto maior a casa que você construir, maior terá que ser o alicerce que você vai ter que fazer para essa casa não cair. Quanto maior as coisas que Deus tem para cada um de nós, mais dificuldades nós vamos enfrentar. Para receber a terra de Canaã, foi 40 anos caminhando no deserto, e a maioria dos povos mais velhos, os hebreus, ficaram enterrados no deserto. Apenas os jovens que continuaram, tirando Moisés, Arão, Calebe e Josué, porque eles acreditaram. Então que você vê que por causa de poucas pessoas que acreditaram de verdade no Evangelho, o Senhor continuou fazendo milagres até chegar aqui onde nós estamos. Por isso nós continuamos pregando esse Evangelho, porque acreditamos de verdade. Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Esse Paulo, de maneira nenhuma, em hora nenhuma, em momento nenhum, desistiu da pregação do Evangelho. E no final, ele escreve lá em, vamos achar aqui, Primeira Timóteo, para nós terminarmos. No final ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós somos esses que amamos essa vinda do Senhor Jesus. E por isso nós estamos aqui reunidos, por causa desse Evangelho que nos transformou e continuará nos transformando. Basta que nós continuemos unidos, juntos e acreditando, e Jesus estará sempre conosco. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo na palavra de Deus. Quer orar, Ana Vitória? Que a irmã Jô está tossindo ali. Vamos orar, vamos. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome.
Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor continue operando poderosamente no meio da tua igreja, derramando os dons do Espírito Santo, derramando os frutos do Espírito Santo. Abençoe as pessoas que estiveram doentes, as pessoas que estão doentes. Continua fazendo milagre na vida delas através da oração, e a palavra de Deus fala que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Continua guardando-nos de todo mal, de todo perigo, e colocando sempre na tua proteção. É o que nós pedimos e nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estendam as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Aleluia.